apresentando o Unity e sua interface. Desenvolver jogos antigamente era algo tão complexo que apenas os mais promissores gênios da programação e pouquíssimos artistas gráficos escolhidos a dedo podiam vislumbrar esta possibilidade. Até mesmo o acesso ao grupo de beta-testers era algo bastante restrito. De pouco tempo para cá, começaram a aparecer alguns programas conhecidos como Game Engines, ou, se traduzido ao pé da letra, motores de jogos. O que são Game Engines? São aplicativos que oferecem uma solução mais simples na produção de jogos, pois já possuem uma série de bibliotecas de comandos prontos, com suporte de animação, vídeo e áudio, inteligência artificial, módulos de renderização de gráficos 2D e tridimensionais. O Unity 3D é um destes aplicativos que são próprios para desenvolvimento de jogos no ambiente tridimensional, que também permite perfeitamente a produção de jogos 2D. Ficou entusiasmado? Com certeza sim, mas é preciso ir com calma. Apesar de facilitar a sua vida em diversos e diferentes pontos, é preciso se dedicar ao Unity, reservando boa parte de seu tempo para estudá-lo e assim obter resultados que possam ser considerados profissionais. A proposta deste curso é encurtar caminhos sem com isso comprometer o roteiro, ou seja, sem deixar de lado nenhum recurso importante do programa, mas mesmo assim, este é apenas um começo. Vamos iniciar este curso abrindo antes o programa Unity. Caso não o tenha instalado ainda, você poderá fazer isso usando uma cópia que está presente no disco do curso ou baixar diretamente do site da empresa www.unity3d.com. Assim que executamos o programa, aparece uma janela para que escolhamos entre abrir ou criar um novo projeto. Vamos escolher a primeira opção, pois abordaremos o processo de criação de projetos em uma etapa específica. Selecione o arquivo bootdemo, que foi instalado junto com o Unity, e clique em Open. Feito isso, uma tela de boas-vindas aparece sobrepondo a janela do programa. Nela encontramos alguns links importantes de acesso rápido para vídeos instrucionais que explicam de maneira introdutória alguns aspectos do programa, um link para abrir no navegador, algumas informações básicas do Unity, como a interface do programa e seus elementos. Apresentação esta que iremos fazer dentro de instantes, só que de forma mais abrangente. A função deste material é apenas mostrar superficialmente alguns recursos do programa para procurar facilitar esta fase inicial para os novos usuários. Depois o mesmo poderá utilizar o manual do programa para se inteirar mais profundamente sobre este e outros tópicos. Também encontramos nesta área um índice de tutoriais que irão encher seus olhos na primeira vista, lhe deixando entusiasmado para baixar todos eles e produzir um por um. Mais tarde você irá se deparar com algumas dificuldades e verá que as coisas podem ser bem mais difíceis do que estava pensando. Mas não desanime. Você verá que no decorrer deste curso, você já estará compreendendo muito mais sobre o Unity que jamais pensou que seria possível. Depois é só continuar estudando para continuar progredindo. Retornando à janela de boas-vindas, temos mais dois links que nos colocam em contato diretamente com outros usuários do Unity, o que seria o suporte mais direto que você poderia obter para esclarecer suas dúvidas. O primeiro remete a uma área do site da empresa reservada para perguntas e respostas. Esta área é democraticamente mantida pelos próprios usuários. Aqui não há espaço para discussões. Você pergunta e alguém responde. Depois poderá escolher entre as respostas aquela que lhe ajudou a resolver a questão. Sugere-se que consulte as regras e saiba como participar através do FAQ. Desta forma, poderá evitar problemas com os outros usuários e terá suas dúvidas devidamente respondidas. Por fim, como não poderia faltar,
um link para o fórum da empresa, com tópicos divulgando anúncios, colaborações e trabalho para profissionais, galerias, além de uma série de discussões que visam auxiliar aos usuários do Unity a trocar informações. Algumas dessas respostas são dadas diretamente pelos profissionais da empresa, muitos deles responsáveis pelo desenvolvimento do programa. Depois de consultar todas essas informações ou a parte que lhe interessa, você poderá abrir mão desta janela desativando-a. Para isso, basta desmarcar o campo Show at Startup, que aparece no canto inferior direito. Para voltar a abri-la, expanda o menu Help, clique no item Welcome Screen e ative o campo novamente. O menu que acabamos de interagir ainda irá lhe oferecer outras opções para conhecer mais detalhadamente o programa e ainda lhe põe em contato direto com os desenvolvedores. Recomendamos a leitura do manual e as referências sobre scripts. Não precisa fazer isso de uma única vez, pelo contrário, leia sem compromisso de terminar e sempre consulte este material para tentar resolver suas dúvidas. Também procure respostas para aqueles problemas similares ao seu, que encontrará com certeza na área de perguntas e também no fórum. Além de ser a postura mais correta, lhe ajudará a compreender melhor a solução. Agora que fechamos a tela de boas-vindas, vemos a interface do Unity com seus painéis e a relação dos itens referentes ao projeto que selecionamos no início. Nas versões anteriores, a 3.0, o arquivo de demonstração era o Island, que trazia o ambiente de uma ilha. O atual demonstra um projeto de jogo conhecido como Bootcamp, que retrata um campo de treinamento de guerra. Tanto um quanto o outro mostra com primazia a capacidade do programa, que é capaz de gerar jogos com um perfil extremamente profissional. A qualidade de imagem e a rapidez nos movimentos são surpreendentes e estimulam qualquer um a querer ingressar nesta área. Ao mesmo tempo em que está à sua frente e disponível para ser destrinchado, também está fora de seu alcance por se tratar de um projeto bem complicado em diversos níveis. Mas você verá que no final do curso, estas questões agora complexas ficarão mais simples de se entender. Iremos usar inicialmente este arquivo para explicar os elementos da interface do Unity antes de criarmos o nosso primeiro projeto. Como a maioria dos programas contemporâneos, o Unity utiliza painéis em sua interface, os quais podem ser deslocados e redimensionados, permitindo uma elaboração de layouts diferentes de acordo com a necessidade do profissional. Na disposição atual, estão sendo mostrados os principais painéis. No lado esquerdo, encontramos o painel de cena. Ao lado da aba deste painel, encontra-se um botão para acessar ao painel do jogo. Vamos ativar e posicioná-lo em outra área da janela. Os outros painéis são Hierarquia, Projeto e Inspetor. Depois iremos explicar as funções de cada um deles. Estes painéis podem ser organizados de formas diferentes. No alto temos um menu contendo outras opções diferentes de layouts já pré-configurados. A opção atual, Tall, organiza e dimensiona os painéis na orientação horizontal, beneficiando a sua altura. O próximo layout é o 2x3, que alinha os 5 painéis principais, sendo que 2 deles no sentido vertical, cena e jogo, e 3 no sentido horizontal, hierarquia, projeto e inspetor. A opção seguinte, 4split, abre 4 painéis de cenas com vistas diferentes, sendo 3 deles em modo wireframe, topo frente direita, e mantém o que era mostrado já renderizado. Ao lado são alocados os 3 painéis restantes. Por fim,
temos a opção Wide, largo, que expande o painel de cenas, comportando uma visão melhor dos elementos gráficos do projeto e posiciona os painéis Hierarchy e Project abaixo dele e o Inspector ao lado. Este talvez seja o layout mais adequado neste primeiro contato com o Unity, pois os itens podem ser facilmente remanejados entre os dois painéis de baixo e da mesma forma deslocados para a cena, como também permite que tenhamos acesso a uma quantidade maior de informações. Vamos agora conhecer cada um dos painéis que acabamos de lhe mostrar. Scene, cena. É através deste painel que construiremos o jogo e por isso o símbolo da grade, grid, ao lado do seu nome. Todos os elementos serão arrastados para cá ou criados aqui e, utilizando as ferramentas que aparecem acima, serão posicionados, rotacionados ou redimensionados, enquanto é possível verificar estas mudanças no painel. Mais tarde iremos lhe mostrar como fazer isso. A cena atual está sendo exibida no modo de perspectiva, não a que é mostrada por padrão. Em modo de perspectiva, nós podemos observar os detalhes tridimensionais da cena. Além deste modo de visão, existe também o modo ortográfico, que, conforme vimos há pouco no layout 4 Split, mostra a vista aérea, lateral, frontal, entre outras. Seria a representação bidimensional de um projeto 3D. Estas vistas podem ser ativadas ao clicar numa das setas que apontam para as faces do cubo, que aparece no lado superior direito do painel. Trata-se de um objeto especial, conhecido como gizmo. Desta maneira, podemos ver a cena pelo alto, por exemplo, ao clicar na seta verde, que representa o eixo vertical, Y. No Unity existe uma relação direta dos eixos com o sistema de cores primárias, RGB, visando facilitar a identificação rápida da vista que está ativa. Ou seja, a seta do eixo X é mostrada na cor vermelha, a do eixo Y na cor verde e a do eixo Z na cor azul. Para acessar o modo de perspectiva, basta clicar sobre o cubo central. Se preferir, poderá usar o menu do gizmo para alternar as vistas. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e escolha uma das alternativas. Para gerar um modo de perspectiva próprio, conhecido no programa como livre, temos que usar as ferramentas disponíveis para alterar a visão da cena. Para deslocá-la, deve-se usar a ferramenta Hand, mão ou as setas do teclado. Para girar a cena, pressione a tecla Ctrl enquanto mantém apertado o botão direito do mouse e, em seguida, movimente-o lateralmente. Neste caso, o modo de visão também é afetado. Outra funcionalidade desta ferramenta é aproximar ou afastar a cena, que se faz repetindo o procedimento anterior, alterando-se apenas a tecla para Alt. O painel também oferece algumas opções de ajustes para definirmos como e o que será exibido. Através do primeiro botão, podemos visualizar de diversas formas como os itens do projeto são construídos na cena. O modo padrão é o texturizado, ou seja, os objetos são mostrados com as suas respectivas texturas, que é como aparecem atualmente. Depois temos o modo de linhas, wireframe, que quando sobrepostas acabam formando uma massa escura, dependendo da quantidade de elementos na cena. Nós também podemos combinar os dois modos ativando a opção Text Wired.
através do qual é possível identificar mais claramente os polígonos triangulares que formam os objetos. Por fim, temos o modo Render Paths, que mostra o modo de renderização definido para os objetos, e Light Map Resolution, que é mapa de iluminação representado pela malha que aparece sobre todos os elementos presentes na cena e que gera um efeito bem interessante. Porém, essas opções são apenas para visualização no Unity e não irão afetar o resultado final obtido após a publicação do jogo. Vamos voltar ao modo de textura. No menu seguinte, temos as opções de modos de renderização. Além de RGB, que é a forma de renderização padrão, através da qual podemos ver todas as cores e texturas que foram aplicadas aos objetos, temos Alpha, específica para regulagem de transparência, Overdrawn, que mostra as áreas em que há sobreposição de objetos, representado pelas variações da cor laranja, para que possa verificar se a composição atual está comprometendo o desempenho do programa. Quanto mais clara for a imagem, maior a incidência. Apesar de gerar uma imagem bastante atrativa e que poderia facilmente fazer parte de um momento qualquer do jogo, não será possível renderizar o jogo desta forma, assim como acontece com os modos de visualização. Isto só é possível no modo de autoria. Por fim, temos a opção Meet Maps, que mostra a condição das texturas em relação aos objetos. Quando a cor é predominante, quer dizer que a textura está mais larga que o necessário, e azul quando ocorre o contrário. É necessário levar em consideração a resolução final do jogo antes de fazer qualquer alteração nas texturas dos objetos. Na sequência, temos 3 botões. O primeiro que liga ou desliga as luzes. O botão seguinte desativa a imagem de fundo. E o terceiro, o áudio. Todas as modificações feitas na cena podem ser depois simuladas no painel Game. Vamos ativar este painel clicando no botão homônimo, o mesmo com o ícone na forma do Pac-Man. Ao abrir o painel do jogo, passaremos a ver a cena de acordo com a posição da câmera principal. Ainda não podemos interagir com o jogo, o que será mostrado em alguns instantes após apresentarmos os recursos oferecidos para este painel. O menu que aparece no alto à esquerda controla a relação do aspecto da imagem, Aspect Ratio, para que possa testar como o jogo será reproduzido em formatos diferentes de tela. Com a opção atual, temos uma imagem sem restrições. As seguintes modificam a área para o formato de telas de monitores, 5 unidades por 4, de televisores convencionais, 4 unidades por 3, visores diversos, como de câmera, 3 unidades por 2, telas widescreen em LCD, 16 unidades por 9 ou 10, Standalone, 1280 por 720 e Free Aspect, que se adapta a todos os tamanhos. Concluindo as opções da barra do painel Game, o botão Maximize on Play, quando ativo, expande o painel para que fique com as mesmas dimensões da janela do programa assim que o jogo for reproduzindo. O botão ao lado exibe e esconde os gizmos referentes aos objetos de luz e áudio. E o último, Stats, mostra as estatísticas de consumo de processamento do jogo, o que poderá ser muito útil quando houver necessidade de otimizá-lo, reduzindo polígonos, aplicando texturas menores e mais leves, e assim por diante. Agora vamos ver uma prévia da demonstração do jogo Bootcamp no Unity, no painel Game. É preciso ativar o modo de reprodução
clicando no botão Play ao alto. Para se movimentar, utilize as teclas W, A, S, D, frente direita e esquerda para trás, ou as setas, enquanto aponta a direção que quer seguir através do mouse. Dedique um momento mais tarde para explorar a versão de demonstração do Bootcamp, principalmente se você for um fã deste estilo de jogo. Isso irá ajudar a compreender depois a sua mecânica, caso pretenda fazer uma análise mais profunda sobre as técnicas adotadas, como também sobre toda a sua estrutura montada no Unity. Continuando a apresentação dos painéis, o Hierarchy acomoda todos os itens que foram inseridos na cena. Por exemplo, se quisermos selecionar algum objeto que se encontra na cena e que não conseguimos localizar facilmente, podemos fazer isso diretamente no item através do painel de hierarquia. O painel Project armazena todos os arquivos que fazem ou farão parte do projeto, inclusive os arquivos de cenas, já que no Unity você poderá registrar muitas delas para um mesmo projeto. Os nomes que estamos vendo, com exceção da cena, são grupos. Ao expandi-los, temos acesso a cada item separadamente. O último painel aberto, Inspector, pode ser chamado de um painel de propriedades. Ao clicar em qualquer item que esteja em um dos outros dois painéis que acabamos de mostrar, são exibidas aqui as informações referentes e a relação de componentes que estão associados a ele. Um dos painéis que não se encontra aberto no momento e que iremos mostrar mais tarde é o Animation. Sua função, como já deve ter imaginado, é criar animações diretamente no Unity. Na maior parte das vezes, você deverá optar por fazer a animação de seus objetos diretamente no programa que utilizará para criá-los. Conforme verá mais tarde, estas informações ficarão registradas no arquivo que será importado para o Unity, sendo preciso apenas definir isso durante o processo de exportação. Na próxima etapa, iremos iniciar um projeto e criar alguns objetos básicos do programa.